O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais à mão, rescaldo da primeira jornada do campeonato, vitória por 3-0 perante o Vitória, golos de Samu a avisar e o primeiro PP, sim, esse mesmo, PP a marcar golos na cara do Redes, a finalizar e a meter a bola lá dentro. Uma semana repleta de emoções, começamos todos excitados com a questão do De Jong e aqui próprio no episódio falarmos no dia a seguir a ver como é que tinha sido e deixar de ser e não sei o que mais, e de repente a morte súbita de Jorge Costa, aqui uma semana completamente de montanha russa de emoções, culminada hoje com a merecida inesperada, que ainda é inesperada homenagem a Jorge Costa e pronto, e esta fatalidade que é a vida, de um dia para o outro tudo pode acabar, mas pronto, vamos falar desta primeira jornada, destes 3-0, da atitude que tivemos em campo, de como é que vocês viram este Porto de Farioli. Prata, 11 o esperado, quais os teus esperado, de acordo com as últimas indicações que tinha dado, há aí a nota, podemos abordar mais à frente da questão do menino Mora continuar no banco, mas 11 igual e a entrada do jogo, por acaso a entrada do jogo quase que dá o gol do Vitória, mas depois disso, muito pressionante, e depois de entrar o primeiro, tivemos ali uma boa uma primeira parte que há muito não víamos no Dragão. O que é que tens a dizer dessa primeira parte e de tudo isto? A questão do 11 é esperado porque é o mesmo da apresentação aos sócios, não é? Sem tirar nem pôr. Sim, é isso, do tipo, na apresentação aos ossos, o Bednarek chega e é logo titular, não é? Portanto, vai ser titular no campeonato, é nessa sequência. O Martim foi para a esquerda, pronto, é isso. À partida era este o 11. E mesmo a forma de jogar vem na linha do que foi as apresentações no Dragão. Pronto, eu acho que até parece que ajudou esta sequência de jogos no Dragão, está aqui a criar rotinas para os adeptos, rotinas até para a própria equipa, porque dá a ideia que a cada jogo que passa as coisas, primeiro já nos estamos a habituar mais aos novos jogadores, à nova forma de jogar, já conseguimos identificar claramente a forma de jogar, o que parece simples, mas quer dizer, a pré-época não foi assim tão longa quanto isso, foi encurtada por causa do Mundial, por causa da chegada do novo treinador e até encurtada até pela adição recente de jogadores que são contratações, não é? Portanto, eu acho que o que salta deste jogo é o andamento da equipa. Podemos medi-la em intensidade, podemos medi-la na forma como ainda aos 70 e tal minutos ainda estávamos a tentar pressionar lá na frente, pelos duelos, não é? Pelas faltas, por não deixar marcar rápido as faltas ao adversário, por todos esses pormenores que demonstram já ali, que as coisas parece que estão a ir no bom sentido, não é? Mas se calhar eu destacava de tudo isso, o que eu destaco mais é mesmo o andamento que a equipa já tem nesta altura. É óbvio que não foi possível manter esse andamento o jogo todo, houve ali um afrouxar um bocadito na segunda parte, notou-se ali, mas depois também com a entrada de sangue novo as coisas voltaram a compor-se e acho que temos razões para estar aqui entusiasmados. Vamos ver o que é que sai daqui.
Muito bem, deixa eu ver também estas primeiras impressões do Pis. Pis, estamos com saudades tuas, hoje estiveste longe e estamos há uma semana sem nos vermos, é muito tempo, portanto partilhei as tuas observações desta estreia no Dragão, também se quiseres falar da semana toda, desta semana intensa, pronto, estamos aqui para ouvir, sabemos que tens muito para falar, ou não? É, convém Não, falar, se não se ouve um ponto, portanto vai ser difícil, mas teoricamente tens o microfone ligado, portanto Pois, tens que vocês estão a configurar. ouvir agora, não? Agora estamos a Pois, ouvir, meter os fones. né? Não, Pronto, é porque eu isso. antes de não começarmos a gravar, eu estava aqui a falar, mas vocês estão a ouvir? E começaram logo a gravar, eu pensei, bem, ou cagaram de alto em mim, ou então, ou então de facto não, os fones já foram à vida, mas pronto. A ver se, eu estou a ver que o meu som vai ser horrível outra vez, mas pronto, não há de ser nada. O, hum, mas sim, opa, não, eu não estava a contar com essa declaração, não é? Com essas saudades. Por acaso, uma coisa curiosa é que hoje ao intervalo, o pessoal, ou assim, ou já perceberam que na nossa bancada os bares funcionam mal, ou pelo menos eu não senti que muita gente saísse do lugar para ir aos bares. Pá, Mas foi nem deu muito, oportunidade para eu chegar à vossa beira, meu. foi muito mais tarde também. Acho que já não havia essa Talvez. necessidade de ir aos bares. Até porque, eu não sei se vocês notaram, não souberam, é onde nós costumamos ir. Aliás, o Prata ainda chegou a ir. Eu já estava na direção de irmos ao nosso convívio antes do jogo e a meio interpelaram-me e disseram-me, opá, escusas de ir que já não há bifanas, já não há panados e a cerveja está a sair gota a gota. E eu, estás a brincar? E as últimas bifanas foi em Tosta, não é? é, Pão de forma, o pão, caralho. pão, Pois, exatamente, é isso isso, foi pão de falado forma. no grupo. Ponto de forma, meu. Como é que é possível, meu? Os imigrantes devem ter dado cabo disto tudo, meu. Só pode. Só pode, Mas o, só pode. deviam estar mais bem preparados. Para mim foi um desconsolo, mas depois, claro, tive que. Não sei se foi mais desconsolo para mim ou para o meu filho, que esse, quando soube que não íamos comer as bifanas, só consegui metê-lo no estádio a prometer ir ao McDonald's a seguir, mas pronto. Ou de modo que. Sim, opa, eu se quiser até falo já do Jorge Costa, já que tu começaste, porque de facto. Pá, lá está, é daqueles momentos em que te faz pensar, meu, por acaso, quando isso surgiu, essa primeira notícia, que ele se tinha sentido mal e desmaiado, até se falou primeiro no AVC, e depois é que se falou no ataque cardíaco, que foi em estado grave para o hospital. Nós no início até estávamos a dizer, olha pá, até para isso é preciso ter sorte, estava à beira de médicos, tinha lá os desfibrilhadores, tinha lá tudo, olha, foi a coisa tinha a sorte dele. Pá, e no espaço de meia hora, vimos que nem isso safou, meu. Em pleno Olival, pouco depois de ter dado uma entrevista, pá, são coisas incríveis que até eu parecia que estava lá no trabalho, até parecia, "Foda, até eu parece que estou aqui com palpitações, meu, ou algo do género, meu, como é que é possível? Estou ali um bocado ainda em estado de choque. Mas é engraçado, meu, isto como é tudo isto, porque estamos habituados a ver o Jorge Costa, ali no banco, se calhar até crítico perante a atuação dele, no banco, parecia mais calmo. Parecia que já não era o Jorge Costa de antigamente, a passar-se com tudo e mais alguma coisa. Tipo, ainda hoje o gajo que o substituiu levou amarelo. Eu nem me lembro de ver o Certo, Jorge Costa levar amarelo. mas também não tinha o estatuto de Jorge Costa. Não é? Vai ele Pois um é, gajo isso. que ninguém conhece, já foste. Não, Mas, ele até mas o Jorge Costa parecia. tinha estado melhor nos últimos tempos. Eu até parecia, não, ele até no jogo contra o Atlético parecia muito mais interventivo e nós até tínhamos falado sobre isso. Até ele parece que está aqui mais com esta postura da equipa também, pá, mais agressiva, mais pressionante. E acontece isto. E às vezes parece que é preciso acontecer estas tragédias para nós puxarmos a fita atrás e vermos que de facto, meu, a importância que um jogador como ele, opá, que não é daqueles exuberantes, não é? Não é aquele vaidoso, cheio de estilo, giro, como o Vítor Bahia. Não é daqueles que marcam muitos golos, é a referência, não é um mágico como o Deco, não é? Que agora vou com a camisola do Porto, com o número 10, vê-se muitos gajos no número 10 Deco, e não é aquele que, ei, pá, é preciso lembrarmos bem daquilo que ele representou para o Porto e de vários episódios que tu foste conhecendo ao longo da carreira, para tu veres a importância que ele significava para o Porto, não é? Quer dizer, estou agora ainda por cima vendo os últimos capitães, também que estas críticas, que até hoje pareceu o Diogo Costa, pareceu também muito mais interventivo, mais pressionante, eu até vos mandei mensagem,
porque ele viu-se várias vezes no meio campo do Vitória a ir falar com o árbitro, inclusivamente até no primeiro gol que nós estávamos a ver se ia ser validado ou não. Pois, acho que ainda demorou ali um bocadinho. Mas Por o causa da primeiro falta, lance sim. é o Por causa cacete, da falta. exato, que ainda não vi na televisão, não sei se vocês já viram, É mas lá escandaloso, eu apareceu-me. vi lá no estádio, é um escândalo, Aquilo devia ser Sim, amarelo para vermelho. o Alberto. Não, estás a falar o quê? Da possível falta do Alberto Costa que depois dá o golo? Não, estava a falar eu pensei que estavas a falar que a primeira vez que ele passou o meio campo foi da patada que o Varela levou. E que lá fiquei Não, com a não, ideia não, que tinha não, sido não, os também não é. pitões. Não, É, não, não não, é? não, mas também não é. Então Não, ele pronto. recolhe a perna, atinge, mas ele recolhe a perna. Não há aquela intenção de ir com muita intensidade. Mas viu-se várias vezes, o Diogo Costa também, ali impressionante, mas também já o criticamos várias vezes por não ter o espírito do capitão. E lá está, também se calhar um bocadinho nesse espírito, nós vemos que de facto o Jorge Costa, meu, se calhar é a nossa referência, não é? Que nós somos do tempo de João Pinto, não é? Não somos assim tão novos. Nós somos do tempo de João Pinto e de levantar a taça em Viena, em 87. Pá, mas se puxarmos a fita atrás, pá, ele é o nosso capitão, não é? Ainda por cima está na história do Porto com a quantidade de troféus importantes que ele acaba por estar nas fotos de levantar a taça. Não é? É Não, e mesmo algo inacreditável. se quiseres juntar o João Pinto, são lideranças diferentes. Mesmo dentro de campo. João Pinto, ok, mas o Jorge Costa é diferente, acho eu. Sim, Yeah. engraçado, engraçado. Já agora o Jorge Costa era mesmo o capitão da equipa. O João Pinto foi em substituição do Gomes e de Lima Pereira. Sim, No mas final. entre o... Dessa final, Certo. claro. Na final. Mas o da Jorge saída, Costa era mesmo o capitão dessa equipa. mas da A saída do partir daí o Gomes, João Pinto ficou, depois a partir daí. da saída do Gomes até o Jorge Costa ser capitão, estamos a falar de 6, 7 anos, pronto, ainda é muito tempo. Sim. Não, eu estou a dizer a levanta, porque por Sim, normas é a levantar a taça, Sim. ficou icónico, aliás, até está no nosso logo, o João Pinto a levantar a taça, mas aquilo foi uma série de circunstâncias que levaram sim, àquilo. logo assim Ele não era o capitão daquela equipe. fomos campeões do mundo e quem levantou foi o Gomes e o Lima Pereira, já estavam lá os dois na neve. Exatamente. Claro, claro. Portanto, opá, é tudo pá, lá está, é tudo não sei, pá, um misto de emoções. Ahm, sim, que até me fez levar, que até nem sou propriamente estas coisas, e fez-me levar ao estádio, também prestar a minha homenagem ali ao Jorge Costa, pá, porque eu acho que nestas situações, se calhar que isto até é mais por mim, do que propriamente por ele ou pelo clube. É só uma forma também de, lá está, prestarmos homenagem, também dar um bocadinho também de grandiosidade em termos de a quantidade de afluência de sócios, de adeptos que passaram por ali. Foi uma coisa fantástica e dei por mim também a pensar, pá, que pena o Pinto da Costa, curiosamente também Jorge Nuno Pinto da Costa, Jorge Costa, não ter tido direito a uma cerimónia daquelas, meu. Foi, opá, não sei, como é que de uma coisa que acontece de um momento para o outro, a organização daquilo, ainda por cima passas na garagem e até chegares àquela É parte, os momentos todos, não é? pá, tens todos os momentos, aquelas fotos todas, momentos icónicos também, pá, fotos do Campo do Lima, fotos, pá, super antigas da inauguração do Estado das Antas. Pá, tens ali a história do Porto, não é? Tens ali a história do Porto e depois vês aquele momento tão simbólico, vês o Vilas Boas, o presidente ali sozinho, enquanto vês ali aqueles grupos de 2, 3 pessoas a falarem, como tu vês nos velórios, não é? Normal, a restante direção também ali em grupos, 2, 3, família, a confortarem-se uns aos outros, pá, e vês o presidente ali como eu quando passei estava lá, especado, em pé, em frente ao caixão, relatos dizem que ele esteve assim desde o início da tarde, pá, um momento tão triste, não é? Tão e depois continuas e mais momentos icónicos por ali fora. Opá, foi ali lá está, eu acho que até vos Mexeu digo, né? contigo. Foi aquilo mais uma injeção de portismo que eu até ando a fazer os possíveis para não ter tanto e não sofrer tanto com o futebol, ainda por cima depois da última época, e parece que isto aqui ainda puxa mais. Hum, e pronto, opá, e é isso. E eu acho que este facto do Jorge Costa ainda ter tido e ele ser tão
acarinhado, ele representa tanto para o Porto, e ter seguido o caminho dele como treinador, opá, eu acho que ele podia ter tido qualquer cargo no Porto, mas não, ele quis seguir como treinador, pá, foi para tantas paragens, até para a Índia, foi Índia, não é? Foi Índia, pá, foi para tudo e mais alguma coisa, e Vê depois lá, esta ao Clube Braga, ele tinha treinado os dois, meu, como é que ele tinha treinado o Clube? incrível, e pelo visto foi campeão lá no clube, já não sei. Mas acima de tudo, vê-se entrevistas dele em 22, quando ele já tinha tido a primeira situação, vê-se naquela situação, que eu até vos mandei parte do vídeo do Porto em casa, na altura da pandemia, e ele sempre com palavras muito respeitosas e de agradecimento para o Pinto da Costa, portanto, não dava a entender que havia qualquer tipo de conflito com ele, ou algum tipo de litígio, digamos assim, mas ele mesmo assim decidiu optar pelo caminho mais difícil, que foi apoiar Vilas Boas, no ano passado. Não foi propriamente fácil, uma figura do Porto, e eu não quero dizer que foi contra o Pinto da Costa, digamos que foi a favor de uma outra lista, as coisas acabam por se misturar, mas é preciso ter uns tomates do caralho, e mesmo assim a imagem dele não sai beliscada. Ainda hoje tu viste na bancada do Super tarjas para ele, pá, é algo inacreditável. A todo os adeptos do Vitória respeitaram um minuto de silêncio. Incrível, incrível. Tirando, obviamente, aquelas vozes, mas estava a dizer à minha filha, e tiveram impecáveis, impecáveis, souberam estar, e isso E é o mesmo, mais importante. e mesmo os grandes de Lisboa, afinal, sabem enviar É, emissários a funerais e sabem fazer mensagens de Sim, pêsames e o caralho. aí, Parecia que não, houve ali qualquer coisa que se passou no funeral anterior, não sei sim, isso é o que é que lhes inadmissível. deu, não é? É chamada dor de corno, grandes filhos da puta, mas pronto, siga. Deixa-me só concluir o Jorge Costa. Deixa-me só. Mas esta vez até o Varandas veio, e pronto, e o Rui Costa, neste caso, sabemos que era amigo íntimo ou muito próximo do Jorge Costa. Portanto, também se confunde um bocado as coisas, mas do que estavas a dizer, Pires, só reforçar que uma das cenas mais emblemáticas ou mais simbólicas dessa noite de eleições são as declarações do próprio Jorge Costa, após a vitória, em que tu ouves e ele tipo está triste, porque acho que era um sentimento eh, partilhado por muitos esportistas, pelo menos por mim partilhado, porque obviamente eu tinha votado no AVB, mas estava triste porque o Pinto da Costa tinha perdido. É estúpido, não é? E ele nas declarações está ciente disso, está a dizer isso, tipo, nota-se ele triste, é engraçado. E além disso, o que eu ia dizer era, eu li alguns no Twitter, eu acho que foi o Vai à Linha e Cruza, que neste período, não é? Nesta semana, disse lá uma coisa que eu revi-me completamente nisso, que era, ele teve quer Sevilha, quer Gelsenkirchen, mas de facto, aquele momento que agora foi amplificado até dizer chega, com a história do Mourinho e dele próprio no tal jogo do Belenenses, que eu lembro perfeitamente desse jogo, porque eu tinha comprado uma televisão, tinha um monitor gigante, o Pires acho que chegou a ver jogos lá em minha casa, num monitor gigante, que na minha cabeça esta cena tem vídeos e não sei o quê, bem, há muito tempo, então era uma televisão gigante e tinha um portátil, uma torre de PC com uma placa TV. E tinha inaugurado aquilo tipo há 2 dias. Eu sei que tenho esse jogo gravado, tenho que procurar o ficheiro onde e não sei o quê, e esse jogo no Restelo. Pronto, o Mourinho até exagera a contar a história, diz que estamos a perder 2-0. Nós não estamos a perder 2-0, estamos só a perder 1-0. Mas de facto, o gajo dar aquela tarefa ao intervalo e passado 7 minutos da segunda parte, já estarmos a ganhar 2-1 com 2 golos dele, fogo, é inacreditável. E ainda por cima o primeiro golo é um daqueles lances em que ele tipo antecipa só a defesa e começa a galgar. E depois carambolas e a bola vem outras para ele e é golo. Pronto, para deixar a imagem do Jorge Costa dentro de campo, dentro de uma liderança de uma equipa, de um capitão, é de facto esse jogo. Esse jogo é icónico. Pronto, e era E isto. nessa altura ele já tinha aqueles joelhos em papa, Claro. não é? Porque ele foram várias rupturas nos cruzados, não é? Já Exatamente. tinha de passear a Inglaterra, etc. Sim. Já tinha muitas histórias. Certo. Muito bem. Mas pronto, e Voltamos ao pronto, jogo, Pires.
É isso, fica as palavras já para o Jorge Costa. Pronto. Pá, relativamente ao jogo, eu digo-te, é um sentimento ali no Dragão, meu, parece que nós já estávamos com umas saudades de ver ali estávamos com uma vontade até ver caldinhos, pá, empurrões. Tu no início da segunda parte viste ali o Gabriel Veiga só por querer ir buscar a bola, o outro não deu, andaram ali aos encontrões e já estava toda a gente a aplaudir o Gabriel Veiga só por ter andado ali, mostrar ali um bocado de raça, pá, andar ali toda a gente com uma fome, meu. Foi um ambiente fantástico. E é isso que o Prata estava a referir. Nota-se até nesses pequenos pormenores. Na rapidez com que tu queres marcar as bolas paradas, na forma como tu bloqueias até a equipa adversária a marcar as bolas paradas, nesses detalhes do Diogo Costa, de pressionar ali o árbitro e falar com o árbitro, mesmo no meio campo contrário. Há toda uma série ali de situações. eh, e, na- e nesta semana estava a ler até um artigo, uma opinião sobre o Ferguson, a dizer quando perdeu até a final com o Barcelona, porque o Guardiola instaurou com o Cruyff, com o Van Gaal, eles tinham muita posse de bola, o tratar bem a bola, mas o Guardiola ainda juntou a capacidade de pressão, que era não permitir que o adversário tivesse mais do que 3 segundos a bola. Mais do que 3 segundos não poder ter a bola. E parece que senti isto hoje no Porto. Tipo, eles tentavam sair a jogar, nós caíamos de uma forma tão agressiva, principalmente na primeira parte. Depois é como a Prata referiu, a segunda parte já fomos recuando, ou podemos dar vitória, podemos dar mérito ao Vitória, podemos também dar demérito a nós, por causa da questão física e tudo mais, também é muito complicado aguentar a forma pressionante como estava a fazer na primeira parte. Mas deu a sensação que pá, não estávamos a abafá-los completamente. Uma capacidade de pressão brutal. E uma coisa que se notou também ali no jogo é o movimento, as movimentações da linha defensiva é inacreditável, porque eu não sei se vocês repararam nisso, e lá está, nós não vimos o jogo juntos e não chegámos a comentar. Mas a forma como se o PP pressionava um bocadinho mais junto do Samu, e se eles saíam pela esquerda, pelo Estávamos lateral, porque a bola lixados. não, era o Alberto Costa que ia pressionar completamente o defesa esquerdo do Vitória, João Mendes, Uhum. e era o Pérez que caía sobre aquele Camará, Que estava e bem era o aberto. que estava bem aberto, o Bednarek caía em cima do Gustavo Silva. Para mim foi uma surpresa ter o Gustavo Silva, não sei porque é que ele jogou ponta de lança, sinceramente, porque ele é muito forte na ala, acho eu, pelo menos tenho essa ideia. E jogámos ali no 1 para 1, completamente na defesa, a arriscar tudo e a promover sempre uma pressão altíssima, a promover a subida, no caso do Alberto Costa, para pressionar o João Mendes. É claro que isto obriga Mas a um. é engraçado que é, dá a ideia que ele prefere que seja o lateral direito a fazer isso. Porque o Martim, quando jogava no Twente, jogou a lateral direito. E era ele que fazia isso que o Alberto Costa fez hoje. Nestes 2 últimos jogos, não. O Martim fica, o Martim, lateral esquerdo, Não, fica, e quem vai na pressão é o pior Alberto. ainda, Prata. Nós vimos o Zé Pedro entrar contra o Atlético. Sim. Atlético e Sim, ele é um estava a mandar o exemplo Zé Pedro melhor. subir. É Ele exato, é um estava... exemplo melhor. Era o Zé Pedro que estava a fazer esse papel. É. E vocês, não sei se vocês repararam, o Zé Pedro ia entrar novamente para fazer direito hoje, Incrível, porque meu. É eu pai o 3 Alberto vezes. estava todo roto, porque o Alberto já estava todo roto. Acho que sim. Por acaso, isso foi lá está. Pudera. Não, então é Não, isso, isto completamente. Eu é, até acho é que exigir que o jogador se mate, porque ele anda sempre em correrias. o Vá lá que é uma próprio. equipa nova. Eu na primeira substituição, primeira não, que a primeira foi do Martim, mas na segunda eu até tinha dito ao Diogo, ao meu filho, vai ser PP e Gabri Veiga. Porque pareceu-me que o PP também já estava muito mais desgastado com o Borja Sainz. Mas, não, optou pelo espanhol e deu-me sempre a clara sensação que o PP, mas lá está, ele às vezes engana, parece que está ali a arrastar-se e depois de um momento para o outro até recupera a bola e acelera e é totalmente diferente. Talvez o Variola já lhe tenha apanhado a manha, não O sei. Sérgio Conceição deve ter ligado. Ele disse, esse aí pode deixar até ao fim. Portanto, opá, é tudo são todas uma série de alterações, pá, parece que até com a maior parte dos mesmos jogadores, não, a maior parte não é? Se calhar é a maior parte, se calhar não são os mesmos jogadores e parecem totalmente diferentes. E aqui dou já o destaque, apetece-me já dar o destaque,
É inacreditável a exibição do Varela hoje, comparado então com o ano passado, é algo inacreditável. À minha beira até disse com uma piada, disse, foda-se, este é o melhor reforço que tivemos este ano. Porque de facto parece outro jogador, meu, a quantidade vai ao chão, cortar, não se, parece que não está ali, parece que tem Tem um poder de um gato. uma mesmo à tua Horrível. frente, essa de ir buscar ao chão, de É carrinho. incrível. De Eu Sacana. carrinho. estava a contar com a vossa panelinha no SAMU para lançar essa cartada, mas tu antecipaste. Não, mas eu não vou. É claro que para mim é Samu, até porque ele marca Claro. 3 golos. Ele marca 3 golos, mas E o os melhor dois não golos contou, meu. anulados. Os 2 golos anulados são incríveis. Apesar de ele também ter falhado uma inacreditável, mérito dele ter recuperado a bola muito à frente naquela primeira parte, mas depois Dava não para sei se ele dar. não podia ter assistido. Pois, É. é isso. Também me pareceu. É isso que aí borra ali um bocadinho a pintura. Mas os 2 golos que foram anulados, foda-se, que golaços, meu. Que golaços. E o segundo é mais, não só pela assistência do De Jong, mas também pela jogada, desde cá atrás até lá à frente. Mas é Samu, a panelinha pode estar feita se lá, mas também foi para o Samu. Mas não quero deixar de destacar desde já a exibição do Varela, até pá, pela evolução pela diferença que é para o ano passado. É algo inacreditável. E deixa-nos sempre com muita. É óbvio que nós estamos cá para, para ter opiniões, não é? E para dizer, pô, este gajo não está a jogar nada. É pá, mas de facto o contexto é muito importante na forma e isso está-se a ver nos rendimentos. Se calhar os jogadores que estão a surpreender mais e que estão, até são jogadores que já cá estavam e que no contexto do ano passado não rendiam nada nem metade. Estamos a lembrar claramente do Varela, estamos a lembrar claramente do PP, mesmo, Exatamente. mesmo, mesmo o Samu, opá, arranca muito bem, arranca como arrancou quando chegou ao Porto e não como acabou a época. A toalada que ele deu, estava a dizer, olha, mas a toalada que ele deu hoje, ele falhou uma dessas no Mundial, incrível, não é? Portanto, e eu até acho que os maiores destaques da equipa nem estão a ser propriamente os reforços, mas sim os jogadores renascidos, digamos assim. Se calhar o Victor está noutro nível, não é? Porque opá, é um gajo que mesmo quando que vai ser daqueles gajos que mesmo quando não é muito exuberante como ao jogo deste, consegues ver que ele joga muito. Mas Depois tu já, vais mas ver o resumo, o já primeiro reparaste golo, hoje? o PP podia ter dado ao lado para ele. A recarga do Samu, ele também estava perto da recarga. Mas está em todo lado, pá. E depois faz a assistência, ainda tenta marcar o golo 2 vezes, na primeira parte e na segunda parte, faz a Até foi assistência pena aquele remate para a esquerda, foi aquele ao remate que De foi para a Jong. esquerda, não é? Pois. Ainda está no lance total do gol anulado do De Jong. Vais ver. De facto ele não teve muito em jogo, mas vais ver, provavelmente lidera a equipa em recuperações, provavelmente lidera a equipa em entradas na área adversária, se calhar, nem sei, ele aparece tanto na área. Portanto, é um reforço à parte. Mas tirando o Victor, eu acho que até os gajos que nem são não é propriamente o Gabriel Veiga e o Borja, que parecem ter características interessantes. Opa, e não, nem estão a brilhar por aí além, e acho que tanto um como o outro prometem muito mais do que o que têm feito até agora, e até o Alberto Costa também o punha nesse grupo. Mas nem é preciso, para já, porque tens o PP, tens o Varela a um nível tão alto que dá para esses se estarem a ambientar e irem ganhando confiança. Por exemplo, hoje o Veiga tem uma recepção de pé esquerdo, já a partir a defesa e ir buscar mais à frente para depois acabou por não chegar a tempo, que é de gajo que percebe ali o jogo mais à frente, pá, e quando ele estiver fisicamente e entrosado, acho que vai ser um caso sério. Mas não Mas deixa de tu ser vês, engraçado. mas tu vês a diferença de atitude a diferença, não é preciso tudo, mas tu vês, pá, o gajo caiu no goto, meu, o Victor caiu no goto, porque ele basta fazer qualquer coisa
E o estádio já fica, ué, basta fazer assim uma recuperaçãozinha, tipo, opa, ele já caiu, esse já está feito. Sim, Mas esse já depois tu vês, está. mas depois tu vês nos reforços, opa, o Borja, no caso à nossa frente, tem lá uma recepção, que eu não sei se aquilo Jesus. foi de propósito. Pronto, mas deu o amarelo. Agarrou o Opa, eu não sei gajo. se aquilo foi de propósito, mas o gajo, Vamos acreditar que sim, partiu, caralho, é reforço. opa. E depois tens uma coisa, o Borja é daqueles gajos, pá, descarados, estás a ver? Não tem medo de ir para cima deles. Faz aquelas arrancadas pela frente e arrasta o pessoal, pá. Tem um bocadinho também assim de PP, de arrastar a equipa adversária, logo 2 ou 3 para cima dele e criar, lá está, desequilíbrios na equipa adversária, precisamente por isso, não é? Porque estão 2 ou 3 em cima dele, é porque estão a libertar alguém e permite essa liberdade aos outros, pá, mas sem dúvida, isto tem tudo a ver com a O que foi confiança que depois a claramente própria equipa mostra. o que foi claramente de propósito foi a assistência do Borja para o primeiro gol, pá. No- Foi ele que disse, foi. Foi assim um toque, um mau domínio de bola que resulta numa assistência do gol. Ehm, para falar em domínios. Mas acho que se calhar há um outro pormenor que eu reparei que não. Nos outros jogos de preparação, o Varela encaixava-nos na linha defensiva muito no meio dos centrais. Hoje viu a encaixar muitas vezes entre o central e o lateral. Foi Mas era das outras. o tal arrastamento que o Pires estava a falar, que na primeira parte estava demasiado exagerado, porque o Pérez vinha muito, muito pela defesa direito, o Bednarek quando continuava a andar e o Varela caía aí, entre o Martinho e Não, o, mas e o talvez, Bednarek. mas nessa altura tu já estás completamente em organização defensiva quando isso acontece e aí normalmente estás em linha de 5 inclusive com o Alberto. Portanto, das outras vezes, quando isso acontecia, normalmente ele aparecia ali pelo meio. Mas hoje apareceu muito ali sobre. Não sei se é uma variação de hoje, ou se for circunstancial, mas a ideia é que claramente, quando a equipa afunda, é a linha de 5. E o próprio Farioli disse isso numa resposta a um jornalista na conferência de imprensa, que sim, que ele gosta de fazer isso. Muito bem. Olha, eu se calhar iremos começar a avançar para também ler os comentários do pessoal, ir ao MVP, etc. E eu só dar duas notas do que vocês estavam a dizer, que o Pi estava a dizer praticamente a mesma equipa. Se calhar isso também não, porque vamos a ver e de facto o 11 já são muitos gajos novos. Já temos o Alberto, já temos o Bednarek, já temos o dinamarquês e o Gabri Veiga, já temos o Sainz e portanto estamos a falar ali de 5 gajos logo. Portanto, dos 11, 5 diferentes, ok, o Gabri veio e tal, mas pronto, já é um bocado. Mas depois, corroborar também com o que estavas a dizer, né? Tu ainda agora nos partilhaste aqui um link no WhatsApp da entrada fulgurosa do Dominic Prepich, aí de vontade. Eu também achei engraçado lá o Dominic um cruzamento qualquer que vai para o Charles agarra e, claro, né, tipo guarda-redes, mete o pé. Ui, dá-lhe o pé e ele levanta logo o stick, o Dominic, o Pripits, para lhe dar também. Este gajo é fresco, sim senhora. E, É isso que é preciso. Mas olha, eu disse a maioria dos jogadores na sessão do ano passado, portanto não errei. pronto, sim, ganhaste aí sim, O, mas pronto. Mas depois eu estava a fazer as contas e isto afinal ainda são alguns. Ok, que meti o Gabriel Veiga, mas pronto. Mas o Pripits, eu gosto mesmo, porque o Pripits parece aquele gajo assim atinadinho, que nem faz aqueles cortes radicais de cabelo, nem é pente zero, nem faz riscos, não pinta o cabelo, parece aquele menino de cor, estás a ver, tu olhas para ele, tipo, "Olha este gajo, coitadinho, esse até é coisa." Mas deve ser um porcalhão no campo, meu. Que a maneira como ele entra hoje entrou, a berrar, e esse momento que tu tens lá com o Charles, e mesmo as divididas que ele tem com os avançados, cuidado, meu. É croata, não é? É croata ou sério? é, Veio da é Croácia, croata. mas Deve assim, ser croata, não é é? Do croata. split. Pá, É, é croata, mas é é. de split. Eu diria, Estás a o ver? Lamas há bocado falou do dinamarquês, o nosso Riscas, basculação Alumni, Uhum. sugeriu que passasse a ser Vic Thor, com o gajo do martelo, Com H, Lamas. Big Thor. Sim, Vic Thor. Mas
O Victor dele é com C. Por acaso pensava que é um K. Ah, Não, é com os Eu dois. É com os dois. posso ficar com capa. Eu acho que é com os dois. CKT. For. Só se não tiver sei. visto pronomes, eu tinha a ideia que era CKT. Portanto, Mas pode ser na mesma. Mas mesmo com C, posso ficar o Victor. pode, qualquer maneira. Não sei se Lamas vai dar aí bem no for. Esquece lá isso. Eu vou dizer Victor e pronto. Mas vocês façam isso. Eu estou convosco. Olha, e avisar o Riscas que se quiser ir ao Dragão é passar cá, em minha casa, para levantar os cartões. Ele, como está atento, já fica a nota dada para o próximo jogo em casa. Vamos para o MVP ou falar das alterações? Lá, mas que É, ainda não o sabemos quando é que é. Que ainda não sabemos quando é que é. Isto é vergonhoso, meu. o jogo em Como é que casa. Sim, ainda não sabemos quando é que é. Eu quero Estão à marcar espera férias. das eliminatórias do Santa Clara e do Braga, certamente, para saber se adiam os jogos deles. Opa, mas o nosso jogo é contra o Nacional. É contra o Nacional, não é? Já nem sei. Não, Sim, Casa mas Pia. imagina que o Casa Pia. Nacional joga com um desses no fim de semana anterior. Não sei, estou a brincar. Só estou a Opa, dizer não. esta cena de tipo, então para o Benfica adiaram. É que não é nem é no playoff, é na pré-eliminatória. E para os outros gajos. São. Não? Não sei. Opa, Nem o que eu muito. digo é que Se calhar os outros eu não quero podiam. marcar as férias, e já não tenho desculpa para não ter marcado, a não ser dizer a verdade. Eu não marco porque não sei quando é que o Porto joga em casa. É contra o Casa Pia e com o risco de marcar, imagina que marca até domingo e o jogo é no sábado. Não Sim, posso correr esse mas, risco. Eu mas já estou, estávamos, eu já estou nessa. estávamos a Se for contar. domingo não vejo. Se for ah, sábado Eu, vou. eu estou alto de certeza, mas até Barcelos estávamos a contar ir e tipo. Acontecem coisas como estas que Não. aconteceram e o jogo vai para a segunda e pronto, já nos lixou o Barcelos. Deixou o Barcelos. Aí a ti foi ser segunda? Não, pá, eu pensei que poderia ser sábado. Haveria essa hipótese. Se o nosso jogo fosse como ia ser no Sim. sábado, não é? A Mas a hipótese do mim, segundo como jogo lixa, ser sábado, o a que mim, lixou como foi lixa são uns 31 euros. 31 euros. É que ainda por Certo, isso cima eu já também. tenho que levar outra pessoa cá em casa. 62 euros para ir ver um jogo a Barcelos. É que ainda por cima é um jogo a Barcelos. Não Certo, é mas para ver um estádio espetacular. Isto não é Anfield Road. É em mas eu Barcelos. mas eu 62 estava a euros. pensar eu estava a pensar comprar o lugar anual no Gil, percebes? Ficava mais barato e ainda ia ver lá mais alguns jogos. Era isso que eu estava a Então pensar. para isso, O que é que mete-me a mim achas? também então. Pronto, é Mete-me a mim. isso. Ou esperar que o projeto Francisco J. Marques vá avante e o Porto começa a pagar as deslocações aos sócios, deslocações, bilhetes, ele é a favor disso e nessas coisas concordo com ele. Se o Porto começar a pagar-me isso, eu olha, aí vou também. Mas Agora, achas, 31, pois, 62 euros. Não, Muito bem. Olha, mas já já dá para um sabemos bom que jantar para nas férias. Em Alvalade sabemos o preço dele, vai ser 31 euros, portanto. Opa, em Alvalade é uma pá, Alvalade vais ver um grande jogo, não é? Sim, mas já Em sabemos que é Alvalade vais ver 31, um, é o em limite, princípio é, sim, em é o princípio limite, é é. o limite, é o Ao limite para... limite, opa, mas em princípio, que vais ao estado de Alvalade, que na por cima fizeram obras, taparam o fosso, vais ver um jogo grande, não é? Vais ver duas, olha, vais jogar contra o campeão, agora não, vais ver o Gil Vicente, meu, com todo o respeito, com todo o respeito, com todo o respeito, vais ver o Gil Vicente, 31 euros, opa, é brincadeira. E depois ainda bem comparar com ir ao Dragão, pá, ir ao Dragão vais ver um grande estádio, meu, olha, um estádio emblemático, tipo, é quase como ir ver um monumento. Olha, é quase como pagar a mesma coisa para ir ver o Louvre e pagar a mesma coisa para ir ver o museu, sei lá, a Capela dos Ossos, sei lá, em Évora ou caralho, meu. Opá, não tem assunto, meu. Isto é ridículo, é ridículo. E eu ir sozinho, pagar 31 é um escândalo. Imagina, e o que tinha dito ao Diogo, pá, e vamos, Itália, 62 euros. É um escândalo, isto é um escândalo. Pronto, olha, vou de férias, esquece. É ridículo. Foi. mas atenção é que eles não estão a tentar chular a ti. Estão a tentar chular o amigo imigrante Sem que dúvida, está disposto a acredito. pagar o que for preciso. O que Não, o público é 40 euros. é um bocado podre estas estratégias de sacar dinheiro aos moços que estão cá de férias, mas pronto, é o que é. Acredito, acredito. Olha, vamos ao MVP, o que é que vos parece? Eu, por mim, é panelinha, porque lá está em termos de elogiar em termos de ter que definir o gajo do jogo, é o gajo que tem mais preponderância no resultado em termos de gols, e não sei o que mais, independentemente da qualidade de exibição do Varela, que também tínhamos comentado lá, mas de facto
teve muito bem. O outro moço, teoricamente, hoje esteve mais apagado, o tal Victor, mesmo assim arranca lá numa bola que tipo, só não me parou na baliza porque ele rematou, se calhar podia ter dado. Mas é uma recuperação dele e depois quando arranca ninguém mais o vê. E mesmo na segunda parte, sempre que pudesse ele apanhar ali a bola, é de facto é uma grande contratação. Começa jogo a jogo a vermos que isto é um fenómeno. E pronto, meu, gostamos de tudo. O Alberto, de facto, tem muito pulmão, mas a bola não sai redonda dos pés dele. Tem que melhorar esse aspecto. Mesmo bolas para a zona central, ainda a sair, bolas na zona de finalização, ainda me parece muito um bocado atabalhoado. Não me convenceu. Agora não sai redonda e faz o cruzamento para o Samu, portanto tenho que me calar. Mas Esse é bom. pois é, sei bom. Mas aquelas rasteiras para o meio, a bola normalmente vai a pinchar. Por acaso os tipos que recebem até são jeitosos e tranquilo. Mas pareceu-me, meu, assim, por vezes trapalhão. Agora que tem uma pedalada, pronto, é assim uma nota de realce. E depois, meu, gostei do Bednarek também, porque o gajo pronto, é aquele central caceteiro, é aquele central que não deixa rodar, é aquele central que está em cima, que marca o ponto, e fez isso para aí 4, 5 vezes na primeira parte, e é bom, é bom. É preciso o gajo para impor ali, portanto, acho que sim, fez aquele corte, onde se lesiona na segunda parte, também imponente, faz um corte de cabeça em cima da linha, muito engraçado, em que eu estava a comentar com o Prata lá e o Prata comigo, meu, aquele cruzamento, aquele piropo que o gajo, o nosso antigo João Mendes, não é? Acerta na bola de uma maneira muito esquisita, faz ali um cruzamento picado e pronto, e parecia que ia lá para dentro. Só dava assim. É o principal lance de perigo deles, Só além dava daquele assim. inicial, né? E pronto, já daí uns flashes, passar para vocês darem os próximos. Prata, só acho que o Pires vai então terminar com o Samu. Sabendo que o Pires dá ao Samu, eu dou no Varela, pelos motivos anteriormente expostos. Mas tens aí mais alguma nota para dar? Não, eu fui falando deles, mais ou menos. Olha, lembro-me também da intensidade do William a entrar, meu, tipo, é isso que nós precisamos, ou seja, se é para manter aquele ritmo alto, os gajos que entram têm que manter esse ritmo alto. Fica essa nota também para o homem. Sim, sim, mas aquela corrida, aquele sprint à Rudiger, Ih, meu, aquilo, aquilo não se usa, incrível. cara. Mas pronto, Enfim, é é o que isso. é. Sim, pouco depois, logo a seguir ele ter levado amarelo. Eu até pensei, olha, Certo, este gajo quer certo. ser expulso. Pensei que ia virar. Mas teve azar no amarelo, tantos fizeram aquilo, e Mas pronto, calhou a atenção ele. que. Mas ele, quando faz aquele corte. Acho que é quando ele faz aquele corte e vai à linha de fundo, depois ainda joga no Zaidu. Já não sei se é Sim, um bocado sim, comprido. sim. O É o Zé resultado que ele do... tem em correr para trás para compensar a subida Incrível. do Zaidu, fosse, está com uma atitude, meu, É é isso. Se fantástico. calhar foi por ser ali à nossa frente, não é? Tivemos ali mesmo a levar com ele e, portanto, fascinou também um bocado. Pois, é isso, fantástico. Tu queres sacar mais alguém, Pixe? Só para concluir? Não, não é isso, também já fomos falando. O próprio Bednarek, aquela entrada que depois até parece saleja, não é? Isso é ali um É bocadinho isso? combalido. O treinador disse que foi só de mera precaução. Mas é curioso, até fez lembrar-me daqueles cortes que passou muitas vezes agora por causa do Jorge Costa no jogo contra o Benfica. Sim, sim, sim. Eh, e ele ali também faz um corte super arriscado no dentro da área, mas lá está, com aquele ímpeto, é da forma que conquista logo os adeptos. Mas não, eu acho que lá está, o Big Four também destacou-se mais pelo processo defensivo do que propriamente o ofensivo. Ainda teve aquela oportunidade que falhou, mas ele de facto para recuperar bolas, para dar esse apoio ao Varela, pá, o gajo Com é duas. fantástico. Sim, exatamente. E pronto, já fomos falando ao longo. Acho que acabamos de exibir todos muito bem, não há assim nenhuma nota negativa. Lá está, o Martim teve aquela perda de bola quando tentou fintar na primeira parte. Isso, na primeira parte. Sim, Mas mas como só tirando isso aleijou também. com gravidade, desculpamos. Opa, espero bem que não é? Há esse rumor que foi só ligamento lateral e quando eu vi aquilo e alguns até olhar para aquilo assim com aquele olhar assim um bocado ou bastante consternado, estás a ver, de quem pensa tipo. Olha, parece que já foi, tipo, os ligamentos, ou assim, do género. Aquilo que eu também saí de lá a pensar. Pelos vistos, anda aí o rumor que pode ser só o ligamento lateral, só, entre aspas, não é? Mas é a diferença entre estares 2 meses ou praticamente acabar a época. O que é acabar a época? É isso, Vamos é ver. isso.
Vamos então aos comentários aqui do pessoal. Vou começar aqui pelos Arcos. Arrepiante, para mim, duplamente pesado por motivos familiares, mas não poderíamos ter honrado de melhor forma. Aquele chavão do Somos Porto voltou a fazer sentido. Fomos mesmo Porto até os que entraram. E pronto, ficou o comentário dos Arcos. Também ele diz aqui duplamente pesado. Portanto, um abraço para ele. António Gramacho, bom jogo, boa vitória. E esperamos que seja para continuar. Boa época a todos e que seja a Porto. O Factus, melhor dizendo, fez honra ao Jorge Costa e muito orgulhoso ele deve estar. MVP Bendarek, apesar de ter uns tiques de central dos distritais, é exatamente isso. É uma Só boa definição. tiques. Tem lá também uma ele- bola para as couves engraçada. Ele de central distrital só não tem cara, porque de resto é tudo. Não é? Sim, é isso. Samu quis mostrar-se e exagerou um pouco. PP e Varela a revelarem-se. Mora não deve desistir, pois a sua oportunidade chegará, disse Farioli. Pronto, faltou este ponto, que era falar exatamente do Mora. Como é que... Quando vi os bombeiros a irem buscar a maca, eu pensei logo, pronto, Moura já não entra. Sim, é isso. Temos a saída do Bednarek, por precaução que seja, mais a saída do... Quem é que saiu antes? Não, o Martim. Martim primeiro também. Martim e Bednarek, e já limitou ali um bocado, ainda por cima a alteração. Foi para manter o meio campo dinâmico e intenso, tirando o Gabriel Veiga pelo Eustáquio. Pronto, Mora morreu. Depois sobrava uma e lá está. Foi a opção que foi, mas tem que se gerir aqui a situação, não é? Ou não? Eu achei que as substituições, também faltou falar nisso, é que as substituições foram muito sóbrias e sem nenhum problema em indicar à equipa que isto é para segurar, não é? Porque quando tiras o Veiga pelo Eustáquio, não é? É essa a substituição, as outras foi troca por troca, não é? Sim, de centrais, sim, tudo bem, acredito, mas essa, E mais físicas. sobretudo essa é mesmo para dizer, ok, isto é para manter. Mas depois acabou por funcionar bem, porque o Eustáquio acaba por estar em dois lances de golo, não é? Um anulado e outro. É uma recarga do remate dele. E é mais um líder, deve ser mais um líder da equipa, aparentemente, que está lá e a incutir alguma coisa. Mas pronto, Mas essa nota. tens razão, eu estava a dizer que quando vi buscarem a maca, não, o Martim sai antes, não é? É isso. Eu disse isso é quando saiu o Bednarek. Boderek. Philip Leite, antes ainda tem aqui o Ganda Maluco, a pôr uma imagem do estádio, também que foi a foto que nós partilhamos do início do jogo a Jorge Costa. Philip Leite, notas. Fisicamente ainda não estamos no ponto e todas as críticas devem ler isso em consideração, já que vamos poder melhorar muito. 2, com um treinador, no mínimo, sabemos exatamente o que estamos a fazer. 3, a pressão é um aspecto de salientar, intensa, apesar das pernas. E ele continua, ok, tenho que abrir aqui o comentário. 4, no Dragão, o Mister pode acreditar no Moro no lugar de Veiga. 5, Pipitos a dar indicações ao Pérez é para mim muito satisfatório. 6, Frodo não pode estar sempre ao mesmo nível. 7, Varela encheu o campo. 8, Alberto Costa, muito bem. 9, muito ataque, muitos remates. E são as várias notas do Philip Leite. Depois ainda temos o Filipe só. Filipe, o só fio que acrescentei. Acima de tudo, atitude a Porto. Se a intensidade e a agressividade for sempre esta, os problemas que possam surgir resolvem-se. Grande jogo do Varela, que seja sempre assim, para me calar. Depois, 1893, muita intensidade, agressividade e muita vontade. Até na moeda ao ar levamos lá dois gajos e um emoji a rir-se. Essa situação é a situação de ter que estar lá o capitão de campo, digamos assim, porque o Arte devia estar ali a dar alguma palestra das novas regras ou o que era, e depois tem que ir lá o capitão de campo, que é o Varela, né? Mas por acaso, quando o Zaidu entrou, eu estive a ver, olha, o Zaidu deve ser o gajo mais antigo aqui, além do Diogo Costa. Mas afinal ainda estava lá o PP, deve ser ela por ela. E portanto aqui
O PP poderia ser esse segundo gajo, mas já no ano passado era Varela o capitão. Não estando eu estar aqui em campo, Varela. Ainda mais dor me causa saber que o grande Jorge Costa não vai estar cá para ver a equipa com a atitude que ajudou a reconstruir. Continua ainda, nota muito positiva para o Alberto e para o Bednarek, que são um apoio defensivo muito grande. Para terminar, vou evitar rasgar no treinador pela forma como não olha para o Mora. Deixo só a sugestão que se venda ao miúdo e se vá buscar o Otávio ou aquele Taylor do Ajax. Nós já vimos este filme. Quando as coisas correrem menos bem, está ali um foco de instabilidade criado. Estou quase a ver este caralho a dizer que o quer levar para casa como o outro. Mas, por acaso é uma coisa que eu ouço repetida muitas vezes, que o Vítor Bruno, que o Anselmo é que apostou no Mora. Não, nos últimos tempos de Vítor Bruno, o Mora era titularíssimo. Desde jogos de Famalicão, no Nacional, não sei o que é uma série, aliás, o Nacional, antes de cair a neblina, o Mora até poderia ter sido expulso se apanhássemos um VAR mais rigoroso. Mas, portanto, e depois há outra coisa que é a questão como é óbvio, a CMTV perguntou sobre o Mora e pronto, nós estávamos a ver no estádio, o Lamas chamou a minha atenção várias vezes, que como o jogo está a dar nos ecrãs gigantes do estádio e dá para ver que eu não sabia que aquela era a transmissão da Sport TV. Deve ser sem logos e sem repetições. Sim. Mas deve ser, porque a quantidade de vezes que o Mora apareceu nos ecrãs a ver se o apanhavam com cara de tacho no banco, só pode ser a transmissão da Sport TV, porque esse é o caso, não é? É o caso. E perguntaram ao Farioli mais uma vez sobre isso, e o gajo disse, não, rapaz, eu gosto de usar o plantel todo ao longo da época, portanto ele vai jogar muitas vezes. E foi das coisas que eu acho que disse aqui quando fiz a minha mini investigação ao Ajax do ano passado, é que de facto ele até joga muitos jogadores, ele roda muito entre Liga Europa e campeonato, e até um fator de crítica pelos adeptos que a certa altura desvalorizou um bocadinho a Liga Europa em detrimento do campeonato, porque mudavam mesmo muito a equipa para a Liga Europa. Muito E bem, é o fica que vai aí. acontecer aqui, em princípio, vão jogar em várias posições, ele vai usar o plantel, pelo menos é isso que prometeu hoje. Que venha à Liga Europa então, para vermos todos. Mas Filipe? também estava, desculpa, só para terminar, estava também com outra basculação à Alumni a falar que se for para sacar alguém, em princípio, eu até agora sacava o Borja, não sacava o Veiga. Uhum. Mas lá está, são estilos diferentes. O Borja é tipo um Derlei ali na esquerda, por aí. A forma como ataca aquela diagonal. Pronto, Pois, vamos. Não, eu estou a pensar no estilo de jogo ou algo do género. Mas sim. mas tens Filipe outras Gomes. coisas, não é? Se Sim, sim, sim. demora a jogar ali. Sim. Mas o Mora, lá está, às vezes em que entrou, também lá está, nós estamos a falar tipo como se tivéssemos visto 30 jogos deste gajo. Nós vimos 2 jogos no Dragão e pouco mais. Portanto, os 2 jogos que ele entrou sempre bem. Quer não quer, não é ali uma coisa diferente. Mas lá está, entra num momento em que a outra equipa já está mais cansada. eh, Pronto. E entra bem porque ele tem muita qualidade, como é óbvio. Filipe Gomes, opa, orgulho em ver o Porto a jogar bom futebol. Não convém perder o Benareco e convém cruzar e rematar para o Samu. E 2 bolas a simbolizar os 2 golos que ele marcou. Estamos bem, senhores, estamos bem. Abraço. Por último, ou pelo menos por último nesta, que eu vou ver se depois passo-vos a palavra e ver se encontro noutro sítio. Mais comentários. Pedro Pedrosa, acho que fizemos uma boa exibição, mas não perfeita. Não gostei dos últimos 5 minutos da primeira parte. Na segunda, gostei do controlo. Foi pena não ter contado o quarto. Pirpites tira o lugar a Neuer.
perguntei a ele. Eu gosto gostei da questão do Piripites, de entrar bem, etc. Mas lá está, é um miúdo e tal. E eu ainda tenho créditos para dar ao Neumann, como já tenho dito nos últimos episódios. E portanto, para já, Neumann, pela questão da idade, pela questão da experiência, pela questão do pé direito, não é? Mas se não vinha o Bednarek para a direita, Para a ok. direita, pois. Pois é isso, Ah, tudo bem. Eu acho que agora é importante estabilizar um 11 até Alvalade e depois de Alvalade entrar nessa lógica de joga um, Rotação. joga outro, vão rodando alguma parte da equipa. Esse Perpitos parece um gajo claramente para entrar. O Perpitos, o Mora, o William Gomes, o Eustáquio parecem gajos que estão prontos a entrar nessa rotação. Uhum. Falta ele atrás para entrar nessa rotação, senão os gajos vão morrer todos em campo, porque o Alberto Costa já estava com as queimbras, não é? No final, o Martinho já no outro jogo com o Atlético, mesmo sem se ter lesionado, também saiu cedo, todo lixado. Parece uma posição que exige muito fisicamente dos jogadores e não há grandes alternativas neste momento, à conta das lesões. Uhum. Eu encontrei aqui o Jacques outra vez, que já tinha lido há bocado um primeiro comentário, mas pelos vistos ele tinha 2 comentários, eu depois repostei pelo basculação mesmo. Ele diz ainda, nos momentos de menor fulgor criativo, de menor inspiração, a atitude não pode faltar. Não é negociável. E hoje esteve lá, um bom início. Precisamos de mais 30, 40 jogos assim. Já não me lembro se li ou não, se calhar até ali, mas eu não tenho aqui o coraçãozinho que costumo pôr para ter a certeza que tinha lido. Fica o comentário. No último episódio eu sei que não li alguns comentários. Eu não sei se o Nuno Leal foi um deles, mas já temos aqui o 2. Em primeiro e mais importante, honramos o bicho. Agora a honrar por mais 33 jornadas. Em segundo, mas não menos importante, finalmente temos uma equipa coesa a defender, a rematar muito e a marcar. Que diferença para a época passada e até à anterior. Já há dedo e trabalho de Farioli. Assim vale a pena acordar às 3 e tal para ver este VCP. Nota muito positiva para Farioli, Bednarek, Varela e, claro, Samu. No geral, a equipa esteve toda bem. A exibição mais apegada foi de Martim. Aquele corte para o meio da área aos 2 minutos, ainda por cima... foi ele que também fez esse corte aos 2 minutos. Pois foi, mas isso é claramente, pronto, a Manabice mostra, mas se ele tivesse pé esquerdo ali, simplesmente mandava para canto, não é? Ele Sim, pé mas o direito que ele mandou fez para ali, não pode. mas Nem não tinha faz sentido fixado nenhum, que tinha sido ele. Comentamos isso é isso bem lá lembrado. e por acaso, e além dessa, tem a que o Pires falou há bocado, não é? Em que ele tenta fazer uma finta e ficam 2 para 2. Sim, mas isso à beira dessa borrada inicial, isso não é nada. E ainda por cima parece ter uma lesão grave, pode mesmo forçar o Porto a ir ao mercado por um defesa esquerdo. Acho que o Jota caía muito bem nesta equipa. O Nottingham quer entre 6 a 8 milhões. Era de aproveitar e esperar que Samu não saia. Temos equipa para lutar pelo título esta época. Seguimos juntos. E seguimos juntos é o lema do FCP este ano, ou o slogan, e há aqui mais um que é o Alex. Há quanto tempo não tínhamos uma vitória tão confortável, onde nunca sentimos 3 pontos em perigo? Está ele a perguntar e Alex, foi um comentário que tivemos várias vezes no Dragão até ao intervalo. Tipo, já não me lembrava de uma primeira parte assim. Sim, mas ano passado também tivemos vários jogos assim no Dragão e depois descambou a época. Na época passada. Sim, Com o Vitor alguns Bruno, do Vitor Bruno, com o sim. Vitor Bruno houve vários jogos assim. Mas não tão sufocantes como este, não tão em cima como este. Mas se calhar também mais Mais nota controlados. artística. Mas, Eu não sei. E atenção que o acho que foi. Vitória não deixa de ser Vitória. E, então, exato. e a equipa, eles perderam alguém. Eu até estava, olha, é que praticamente a mesma equipa. O guarda-redes não tinha. Não sei se O vai guarda-redes embora ou não não. tinha. E este guarda-redes Eh, parece uma. João Parece uma Mendes, bomba. Também uma um pato, não é? Mas parece fraco. certo. João Eles Mendes acho que ia para a fizeram. Turquia. João Ah, Mendes Eles João que não é o fizeram. Mendes. nosso. João Mendes. Sim, sim. Eles venderam muito, foi na janela de janeiro. Sim. Passado Lá também com se o vendessem Manu, não muito é? mais. O Anu Foi o caiu, Manu Silva e aquele caiu, baixinho lá, o Caiu, não sei das cai quantas. qualquer coisa assim. Portanto, enfim. Mas acho que apresentaram aquele extremo, pelos vistos está a fazer uma boa pré-época, mas aqui a única coisa que vi dele foi um mergulho. Camarra Júnior. Continuando então aqui o comentário do Alex. Quase exímios a defender, cutilantes a atacar e sem medo de rematar a baliza. Ainda há muito potencial para melhorar e será
obrigatório retocar o plantel aqui e ali. A atacar parece que por vezes vamos demasiado com o coração, muita correria, algum discernimento por vezes. Quando optamos por trocar a bola, criamos facilmente oportunidades de golo. Defesa muito segura. Ian, Janeiro. Ian é patrão, mas será urgente rever a ala esquerda. Que meio campo, um trio muito completo, este Varela é reforço. Borja, talvez uns furos. Afinal, deve ser o teu colega do lado, ó, Pis. Este Varela é reforço. Se calhar. Borja, talvez uns furos abaixo. E este Eduardo Aquino também parece um reforço interessante. Samu, a entrar como entrou em 24, 25, muita fome de golo, goloso por vezes, mas não pode-se criticar um ponto de lança por rematar. E a questão de 1 milhão, onde vem encaixar Mora? Mais na zona de Veiga ou de Borja? Já lançámos as duas hipóteses aqui e vamos pela questão da rotatividade e ele irá aparecer. Em 24, 25 tínhamos uma ideia à volta de um jogador, agora parece que temos uma equipa. Espero que Mora tenha a capacidade mental para lutar um lugar e ainda ser importante. Mas aqui, tipo, lá está, nos jogos em casa, a posição e se calhar não contra o Vitória, não é? A posição do Mora no lugar do Gabri parece mais do Pacífico. Se falarmos num Sporting, se calhar sim, um Benfica, se calhar fora, um Mora num lugar do Borja, poderá ser, poderá ser também interessante. Para o 11, É por aí. para o 11 é o que é, né? Para o 11 é o Mister que vai decidir. Se calhar com essa cena da rotação, em vez de estarmos a discutir o 11, estamos a discutir os 14 ou os 15 e pode deixar de ser um problema. Só é problema depois quando nos jogos a sério vermos quem é que ele vai meter. Prata, eu vou-te passar a palavra porque tu viste 2 jogos neste fim de semana ao vivo, não é? E eu ouvi dizer que querias falar muito do nosso Mister da B ou da B, não sei. Da Queres B, aproveitar a palavra? Da B em temos si. aqui um ouvido que queria que eu falasse da B, pá. E, E tu foste ao Olival para e teres eu, dados para isso. a pensar nele, fui ver a estreia da B no Olival. Boa. Muito bem. Isto é que é respeito pelo auditório. Exatamente. E tirei notas mentais. Estávamos a exagerar. Dava para tirar muitas notas mentais porque dava tempo para pensar nas coisas, porque aquilo foi tão. O jogo foi tão. Arrastou-se tanto que, em primeiro lugar, o sistema, já agora faço aqui um bocadinho de serviço público a portistas, o sistema de bilhetes já não. Antigamente tínhamos que ir lá tirar o bilhete, não é? Com o cartão íamos lá tirar o bilhete é grátis para alugar anual, mas para alugar anual no Dragão, mas agora podem fazer no portal dos bilhetes, fcporto.pt, vão lá e resgatam o bilhete e o bilhete vai para a wallet e escolhem um lugar. É óbvio que eu nunca acreditei que fossem lugares marcados, mas fui lá ver ao meu lugar se estava lá alguém sentado e estava. Portanto, não é. Mas agora Eles tentam deixaste-me que seja lugar curioso. marcado, mas não é. Não é lugar marcado porque a malta sentou-se onde quis. Mas tu leste isso para perceber que era por aí que ias buscar? Não Não. fazia a mínima, estás-me a dar uma novidade a mim. Opa, não, porque eu ia chegar um bocadinho em cima e fui ver se estava lá no portal essa Onde hipótese comprar? exatamente. Porque supostamente a partir de agora é tudo por lá, não é? Por isso é a ideia que parece. Pronto, tirando esses pormenores, e outro pormenor que eu também vos transmiti, que já vi mais vezes o Freire no Olival do Rui Jorge em pai 8 anos, não é? Portanto, bastou vê-lo uma vez. Para quem não tiver a alcançar o selecionador de sub-21, logo ao primeiro jogo da B veio ver, não é? E tem ali alguns jogadores que podem ser chamados, nomeadamente o Gabriel Alvará já teve vindo a ser chamado, mas depois ainda há outros. Nomeadamente o Tiago Andrade, o André Oliveira e tudo mais. Mas e o guarda-redes, o Diogo, que acabou por nos safar lá no final. Ele faz por acaso na segunda parte, já perto do final, ele tem uma saída que
podia ter dado a asneira, mas depois já mesmo perto do final safa um golo feito. Eu acho que, passando ao jogo, eu acho que vi ali muitos pontos de contacto com o ano anterior. Não vi grande evolução. Também não houve muitas alterações. Há aquele Cauê que entrou para o meio campo, mas o resto da equipa foi muito a equipa do ano passado, com a introdução ali também do Tomás Peras, que me pareceu que dá razão ao Farioli para ainda não o ter ali como opção para o Varela. É preciso, sobretudo, ver em dias seguidos. Para este Varela, exatamente. Ver em dias seguidos este Varela e no dia anterior o Tomás Pérez, há ali uma diferença de andamento grande, que ele vai ter que apanhar, o Tomás Pérez. Portanto, foi assim a nota que eu tenho para geral do jogo. Acho muito pobre, muito pobre, assustadoramente pobre, e acho que assim será muito difícil segurar este treinador muito para além da 10ª jornada. É o meu verdito. As coisas melhoram muito, ou então tem que se tomar alguma coisa. Não se pode estar a destruir valor, não é esse o objetivo da B. E depois o jogo foi muito xoxo, mas ali a segunda parte agitou um bocadinho com a entrada do reforço japonês, que é assim um médio ofensivo muito espevitado e de pé esquerdo, e o Gonçalo Sousa também ajudou a espevitar ligeiramente o jogo, mas nunca muito. Não muito. Sabes quem foi o MVP do jogo? O japonês só entrou na segunda parte? Só. O japonês entrou na segunda parte e não foi logo no início da segunda parte. E sabes quem é que foi? Onde ser uns 60 minutos. E sabes quem é que foi o MVP do jogo? Já que estiveste lá, se calhar não acompanhaste. Não vi. Foi não sei, o Redes. Foi o japonês. Ok. Sim, mas é o... Sim, foi o Ricardo Silva que lhe deu. É o Porto Canal que escolhe, tudo bem. Sim, acho que sim. Pronto, dar moral ao miúdo, acho que sim, espevitou um bocadinho aquilo. Ao contrário, sim, mas lá está, se calhar a defesa do Diogo Fernandes mesmo no último minuto, se calhar ia para o Diogo Fernandes. Por falar em Mora que nem entra, o Melnichenko também nem entrou, não é? Foi outro que... eu tinha a ideia que jogar em casa conferência é para ganhar, mas não se meteu o ponta de lança suplente. E dá uma ideia, só para terminar, que o Feirense não quis ganhar o jogo, porque se quisesse, eu acho que tinha ganho. Porque tiveram muito pouca ambição, tiveram só preocupados em controlar o Porto B, mas o Porto B notava-se que não ia ser daquilo. Olha, eu já tinha feito o post quando saí do Dragão, da minha conta, não é? Como normalmente faço, até faço tal com a cena do pós-match Porto. Mas agora, depois cheguei a casa e fiz então para as várias redes através da basculação. Tenho aqui mais alguns comentários. O Match Day a dizer: para o primeiro jogo do campeonato, frente a um adversário normalmente difícil, não lhes ganhávamos em casa há 2 épocas, e com uma semana pesada com o falecimento do capitão Jorge Costa, homenagens bonitas, fizemos um jogo muito positivo que nos deu 3 pontos merecidos. Boa gravação. E também o Gerson Machado: esta foi uma semana muito pesada. Quando comecei a ver o Porto, o Jorge Costa era já o nosso capitão e foi automaticamente um ídolo para mim. Hoje foi um bonito dia de união entre todos os esportistas e de merecidas homenagens. Quanto ao jogo, tinha guardado lá no fundo do baú que era possível ver o Porto ganhar sem ter sempre presente a sensação de que a qualquer momento podíamos sofrer golos e perder, qualquer que fosse a vantagem. Gostei ainda de ver o renascer do Samu, goleador, e do PP, das boas exibições. Bom programa e abraços a todos. Estas foram as que surgiram aqui Já nem me lembrava, ano passado foi o jogo do Jaló. Do Jaló. É isso. Estes foram os que surgiram aqui no X, e no Facebook temos um comentário, minha gente. Temos um comentário e portanto vamos ler. Zé Pedro Carvalhais: não sei se vale a pena por aqui, mas
Com reforços e com um treinador, as coisas ficam logo diferentes. Não só todos os reforços têm impacto imediato, até Pirpitos, mesmo não sendo titular, como se recuperou quem já cá estava. Varela, PP e mesmo Salmão. Se calhar foi necessário passar pelo inferno do ano passado para ganhar fogo financeiro para isto. Uma pena a aparente lesão grave de Martim. Vi-o como boa opção para esta posição de defesa lateral interior esquerdo. Vai forçar uma ida ao mercado. E fica então aqui o comentário. E valeu E a pronto. pena Valeu a pena? comentar por ali. Sim, não ficou esquecido, mas pronto, eu sei que no último houve pá, aí alguns que ficaram esquecidos e depois não fiz aquela parte de ir lá dizer a eles que não tinha, a semana começou a correr, houve muita coisa de facto, e eu não dei esse feedback, portanto não chegaram a ser lidos e também não lhes dei esse feedback nas redes sociais, portanto ficam já as minhas desculpas caso não tenha dado esse feedback ao pessoal que comentou, e pronto, e penso que está. Pires, queres dar aí alguma nota final à apresentação do handball ou à vitória no torneio de Gaia, não sei. Ao ciclismo, caralho, não estamos no ciclismo. Mas o Rafael Reis ganhou a primeira etapa e também costumam a ganhar pelo Porto. Não costumo acompanhar muito, nem posso falar muito mal de ciclismo, temos amigos que adoram ciclismo e não, portanto não posso também falar mal. Mas os Até porque amigos não é um ouvem o desporto até podcast. o quê? Esses amigos não ouvem o podcast, é tranquilo. Não, não, e até gosto, lá está, eu até via o ciclismo, mas é quando o Porto competia, não é? Agora esquece. Certo, é isso. Não, Não, eu a sou do equipa tempo, ainda passou, sou do passou. tempo, pá, e tu também gostavas disso, né? Da Recer Boa Vista e da Cicasal Lacral. Era Cicasal Lacral, não era? Certo. E também não E tinhas da nada que Maia. fazer e tínhamos que entreter-nos com o que dava na televisão. Exato, em agosto principalmente. Exatamente. Exatamente, lá com os grandes disputas entre o Joaquim Gomes e Vitor Gamitos e lá, tanta gente por aí. Opa, só acabo com uma nota que agora também estava aqui a percorrer todos estes vídeos que o aeroporto também tem postado, também a maior parte deles com esta homenagem ao Jorge Costa. Vocês repararam que mudaram as bandeiras? Quem reparou nisso até foi o meu filho. Como assim? As bandeiras, onde costuma estar a nossa, a da equipa visitante, a da Liga e a da Hum. seleção, A de Jorge mudaram Costa de estava lá baliza, sozinha. estava lá sozinha e as outras passaram para a bancada norte. Não reparei onde estavam as notas. Reparei que eu lembro-me de ter olhado para lá e estás a dizer isso, nem pensei nas outras, e reparei da bandeira de Jorge Costa estar sozinho. Portanto, as outras não reparei. Onde A é de que Jorge estavam, de Costa facto? está na sul, onde costumavam estar as outras passaram para a bancada norte. Não sei se vai ser sempre assim, mas hoje foi. Muito bem. Olha, eu vou dar aqui também umas notas finais que, estou a tentar fazer aqui algumas rotinas de posts no Basculação. Já tinha dito na semana passada, um bocado partilhando as minhas coleções de cenas, que tenho muitas. Portanto, às terças-feiras estava a meter os bilhetes e às quintas ia meter cascóis. Na semana passada depois aconteceu a cena de Jorge Costa e não pus isso. Mas isto, quando aconteceu cenas deste género, como vai estar programado, vai ser na mesma. Além disso, nós divulgamos assim um bocadinho em cima da hora, numa delas podes até comentar, Pis, não é? Que é onde é especialistas, apostas ZD, em que Ah, partilhamos quem quisesse entrar, fazer apostas dos jogos, ou seja, os resultados no site do 00. Há uma liga de basculação para isso e eu sei que postei isto mal porque reparei que alguns ouvintes entraram na nossa liga privada de amigos. E portanto devo ter partilhado mal o link, pelo menos vi o AJ Cruz a entrar nessa link, portanto não sei bem o que é que partilhei nas redes sociais, vou ter que partilhar outra vez, portanto vou ter que eliminar dessa liga e voltar a partilhar, portanto se quiserem passar outra vez por lá não, e assim, tentarem assim se não ganho, inscrever, não é? Se começa a ser muita gente, assim não ganho. pois é, isso o meu objetivo é não ser estou a ganhar, portanto para trazer mais gente. E depois também divulgamos a Fantasy, que não sei se repararam, hoje também estavam lá a fazer publicidade no estádio, que era muito simples, podíamos fazer a Fantasy em qualquer lado. Reparaste isso? Foi, mais uma vez, foi o dia que me Foi o chamou a teu atenção e filho? perguntaram-me o que Pronto. era o Fantasy, mas opa, É. as regras, assim, eu não sou um habitué nisso,
mas está muito atrasado, não é? Em termos de regras, porque na inglesa tu podes fazer substituições ao longo da jornada, não podes? Não, é isso. A diferença é essa. Eu estive a ouvir o podcast do 00 sobre isto. Primeira coisa, quem não se inscreveu tem muito tempo para se inscrever. Isto só começa na quarta jornada. Portanto, nós vamos divulgar outra vez e para o pessoal se inscrever só vai começar a partir da quarta jornada. Eles deram a justificação que só divulgaram em cima desta semana, também com o acontecimento de Jorge Costa dificultou um bocado a divulgação, mas a Liga, pelos vistos, esta aplicação este ano é da mesma empresa que fornece, digamos assim, a Fantasy da Premier League. Portanto, este ano tem as regras da Premier League. Isto é mais fácil para ti, que és mais esquecido nestas situações de fazer a equipa todas as jornadas. Não, só faz a equipa uma vez, ok? Faz a equipa no início da jornada com os condicionantes que tens lá. Se o soviético não jogar, entra o primeiro que está no banco. Se o capitão não jogar, entra o vice-capitão. Portanto, não te preocupas, tens é que fazer uma vez por semana. Pronto, Então, não dá para trocar o capitão a meio da jornada. Não, portanto, nós costumamos jogar isto já há muito tempo e temos amigos nossos que são muito atentos e quando há estes pequenos pormenores, eles fazem a diferença porque estão sempre atentos e eu até costumo ser um deles, não é? Que estou sempre atento a essas situações, mas neste caso é mais fácil, digamos assim. Pronto, depois tem uma série de extras, digamos assim, 3 ou 4, ou seja, num deles os defesas contam a dobrar, na outra o capitão se calhar é triplicar, não vi quais eram os extras. E há outro pormenor, que é como a Fantasy da Liga Inglesa, por exemplo. Na Fantasy antiga que havia na Liga Portuguesa, o jogo desta semana, que não houve, não é? Do Benfica Rio Ave, desaparecia simplesmente. Então, se tivesse jogadores do Benfica e do Rio Ave, não pontuavam, mas além disso desaparecia. Agora não. O Benfica Rio Ave não jogou esta jornada e vai jogar na quinta jornada. Nessa jornada, o Benfica e o Rio Ave vai jogar 2 vezes. Portanto, nessa jornada, convém ter jogadores do Rio Ave. Do Benfica nunca, né? Mas do Rio Ave, porque os jogadores do Rio Ave nessa jornada vão jogar 2 vezes. Estou a brincar. Obviamente que em termos técnicos, teoricamente será bom ter os jogadores desse outro clube. Pronto, pelo menos se não perderem, olha, ganhamos na Fantasy. Mas quem já me conhece nestas competições sabe que eu não tenho jogadores do Benfica nem de Sporting na minha equipe. Nem do Braga. Já aumentei o handicap para o Braga. Portanto, podem-me ver lá no fundo da tabela. Ok. Mas olha, no Mundial, pronto, ok, não meteste jogadores do Benfica, te percebes, então a tua prestação no Mundial. É isso. Porra, tiveram assim tão bem. Éramos do Porto, nós houve jogos em que marcamos para aí 4 golos, cara. Certo, mas o Benfica tinha uma equipa no grupo que eram trolhas, eletricistas. Pois é. Isso é importante. Então, para aí 6, não é? Olha, vamos nos despedir 1h30 ou perto disso, não é? E são 2 da manhã, portanto, pessoal, regressamos segunda-feira. Olha, eu vou começar de férias, acho que nessa segunda-feira vou estar na Régua, se calhar vou à Casa do Porto da Régua, fazendo convidado para gravar lá o podcast. O que é que vos parece? Fazer socialização, Prata, que te parece? Se alguém ouvisse e te convidasse, só para te deixar ficar mal e obrigar-te a ir lá, e que era de valor. Não, mas até posso ir lá tomar um cafezinho, não, mas depois sair para ir lá gravar, se calhar não. Às tantas da noite. O jogo que horas é? 8h15? Pois, tu jogas às 8h15 e depois eles vão saber que tu vais estar a gravar para aí à 1h da manhã como estamos hoje. E querem dormir. Vai para o hotel. Bem que te mandam um bom caralho. Deixam-te a chave, deixam-te a chave, olha, grava aí dentro, depois entrega a chave amanhã. Mete a chave do correio. Exato. Muito bem. Quero um abraço, boa semana. Tchau. Abraço. E Badger pode ser o golo, o remate e... Golo toca o Porto. É jogada genial do Badger. Acho que o Badger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.